Os investigadores da Força Tarefa da Lava Jato não têm dúvidas. O ex-presidente Lula é o verdadeiro dono do sítio em Atibaia. Eles chegaram a essa conclusão depois de constatar que parte considerável dos itens pessoais do ex-presidente foi transportada de Brasília para o sítio quando Lula deixou o Planalto no fim de 2010. As despesas de armazenamento nós temos comprovação de que foram pagas pela empresa OAS. Segundo a investigação, os pertences do ex-presidente foram transportados por duas empresas, Mudanças 5 Estrelas Limitada e Três Poderes Mudanças e Transporte Limitada, a Graneiro. As duas contratadas pela União. Coube a Graneiro a realização do transporte das roupas que foram para o apartamento de São Bernardo do Campo e parte da adega que foi entregue no sítio de Atibaia. Segundo o documento, o acervo audiovisual do ex-presidente se encontra atualmente armazenado na Graneiro. É o que mostram essas fotos feitas pela Polícia Federal num galpão da transportadora. Duas delas mostram uma caixa e um pacote, em que está escrito Caixa Madeira Sítio. A 5 Estrelas também transportou parte dos bens para o sítio de Atibaia e para o depósito da Graneiro, com custos pagos pela OAS, segundo a Receita Federal. Em dezembro de 2010, o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, autorizou a Graneiro a prestar esses serviços. De acordo com o documento, 3 dias depois, a construtora OAS assinou um contrato de armazenagem com a Graneiro, no valor de R$ 21.536,84, em benefício do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo a investigação, a OAS indicou que o contrato tinha por objetivo armazenagem de material de escritório e mobiliário corporativo de propriedade da OAS. O serviço foi prestado entre janeiro de 2011 e janeiro deste ano, no valor total de quase R$ 1.300.000. O relatório conclui que há evidências de que o ex-presidente Lula recebeu vantagens indevidas da OAS nesse valor, com a adoção de práticas de lavagem de dinheiro, com ocultação e dissimulação de origem, natureza e propriedade de bens e recursos. A Polícia Federal esteve hoje no sítio para cumprir mandado de busca e apreensão. Em 2010, o local passou por uma grande reforma e a suspeita é de que as obras tenham sido bancadas pelas empreiteiras OAS e Odebrecht, investigadas pela Lava Jato, e também pelo pecuarista José Carlos Bunlai, preso em Curitiba e réu no esquema de corrupção da Petrobras. Lula nega ser o verdadeiro proprietário e diz que apenas frequentava o local em dias de descanso. A propriedade está registrada nos nomes de Fernando Bittar e Jonas Suassuna, sócios de um dos filhos do ex-presidente. O Jornal Nacional teve acesso a cópias dos cheques usados na compra do sítio que foram entregues pela defesa de Lula ao Ministério Público. Todos os cheques são assinados por Jonas Suassuna, no valor total de R$ 1,5 milhão. Numa petição em que pedia ao Supremo Tribunal Federal a suspensão das investigações sobre o sítio, a defesa do ex-presidente afirmou que foi Jacob Bittar, pai de Fernando Bittar e amigo de Lula, quem procurou o sítio para que as famílias pudessem conviver. Os investigadores da Lava Jato receberam mais uma prova de que pessoas muito próximas do ex-presidente cuidaram pessoalmente da reforma aqui no sítio. O empreiteiro que forneceu a mão de obra e os equipamentos para a obra diz que quem pagou pelo serviço foi um ex-assessor especial de Lula. Na defesa que apresentou ontem à Lava Jato, o empreiteiro Carlos Rodrigues do Prado disse que o pagamento era feito semanalmente e em espécie por Rogério Aurélio Pimentel, totalizando o valor de R$ 167.400. Rogério Aurélio Pimentel foi assessor especial de Lula. Ele deixou o governo quando Dilma assumiu a presidência. O nome de Aurélio já tinha aparecido no escândalo dos aloprados, em 2006. Aurélio foi levado para prestar depoimento, hoje cedo, na sede da Polícia Federal em São Paulo. Mostramos a foto dele para Patrícia Nunes, que era dona de um depósito em Atibaia e vendeu materiais de construção para a obra do sítio. Já passou 5 anos, né? A descrição dele seria essa. Barba branca, cabelo branco, meio gordinho. Que é o que eu me lembrava dele. É muito parecido com o que eu me lembro. Mas não consigo dar certeza, viu? Em depoimento à Lava Jato,
O engenheiro da Odebrecht, Frederico Barbosa, disse que em dezembro de 2010, o diretor da construtora, Emir Costa Júnior, solicitou que ele fosse analisar uma obra de um sítio em Atibaia. Ele foi, e na ocasião, disse que foi recebido por uma pessoa de nome Aurélio. O engenheiro informou ainda que Aurélio era o responsável por lhe passar decisões sobre o acabamento da obra e que os trabalhadores foram pagos pela Odebrecht, mas não era uma obra da Odebrecht. Depois de ficarem mais de 7 horas no sítio, policiais federais foram até uma propriedade perto dali. Essa antena de telefonia celular também é alvo dos investigadores da Operação Lava Jato. Eles querem entender por que essa antena foi colocada a menos de 100 metros do sítio Santa Bárbara. Ela foi instalada pela operadora Oi. O que nós achamos interessante é o seguinte, geralmente a antena se põe em cima do morro, né? Essa antena está embaixo, então se a pessoa sai desse raio já não alcança mais a antena. Seria para quem mora aqui bem próximo usufruir do sinal. Exatamente. Os investigadores apuram se a instalação da antena teria sido mais um benefício concedido irregularmente por uma empresa ao ex-presidente, no valor total de quase R$1.300.000. O relatório conclui que há evidências de que o ex-presidente Lula recebeu vantagens indevidas da OAS nesse valor, com adoção de práticas de lavagem de dinheiro, com ocultação e dissimulação de origem, natureza e propriedade de bens e recursos. A Polícia Federal esteve hoje no sítio para cumprir mandado de busca e apreensão. Em 2010, o local passou por uma grande reforma. E a suspeita é de que as obras tenham sido bancadas pelas empreiteiras OAS e Odebrecht, investigadas pela Lava Jato, e também pelo pecuarista José Carlos Bunlai, preso em Curitiba e réu no esquema de corrupção da Petrobras. Lula nega ser o verdadeiro proprietário e diz que apenas frequentava o local em dias de descanso. A propriedade está registrada nos nomes de Fernando Bittar e Jonas Suassuna, sócios de um dos filhos do ex-presidente. O Jornal Nacional teve acesso a cópias dos cheques. Rogério Aurélio Pimentel foi assessor especial de Lula. Ele deixou o governo quando Dilma assumiu a presidência. O nome de Aurélio já tinha aparecido no escândalo dos aloprados, em 2006. Aurélio foi levado para prestar depoimento, hoje cedo, na sede da Polícia Federal em São Paulo. Mostramos a foto dele para Patrícia Nunes, que era dona de um depósito em Atibaia e vendeu materiais de construção para a obra do sítio. Já passou 5 anos, né? A descrição dele seria essa. Barba branca, cabelo branco, meio gordinho, que é o que eu me lembrava dele. É muito parecido com o que eu me lembro, mas não consigo dar certeza, viu? Em depoimento à Lava Jato, o engenheiro da Odebrecht, Frederico Barbosa, disse que em dezembro de 2010, o diretor da construtora, Emir Costa Júnior, solicitou que ele fosse analisar uma obra de um sítio em Atibaia. Ele foi, e na ocasião, disse que foi recebido por uma pessoa de nome Aurélio, feitas pela Polícia Federal num galpão da transportadora. 2 delas mostram uma caixa e um pacote, em que está escrito Caixa Madeira Sítio. A 5 Estrelas também transportou parte dos bens para o sítio de Atibaia e para o depósito da Graneiro, com custos pagos pela OAS, segundo a Receita Federal. Em dezembro de 2010, o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, autorizou a Graneiro a prestar esses serviços. De acordo com o documento, 3 dias depois, a construtora OAS assinou um contrato de armazenagem com a Graneiro, no valor de R$ 21.536,84, em benefício do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo a investigação, a OAS indicou que o contrato tinha por objetivo armazenagem de material de escritório e mobiliário corporativo de propriedade da OAS. O serviço foi prestado entre janeiro de 2011 e janeiro deste ano, usados na compra do sítio, que foram entregues pela defesa de Lula ao Ministério Público. Todos os cheques são assinados por Jonas Suassuna, no valor total de R$ 1,5 milhão. Numa petição em que pedia ao Supremo Tribunal Federal a suspensão das investigações sobre o sítio, a defesa do ex-presidente afirmou que foi Jacob Bittar, pai de Fernando Bittar e amigo de Lula, quem procurou o sítio para que as famílias pudessem conviver. Os investigadores da Lava Jato receberam mais uma prova de que pessoas muito próximas do ex-presidente cuidaram pessoalmente da reforma aqui no sítio. O empreiteiro que forneceu a mão de obra e os equipamentos para a obra
diz que quem pagou pelo serviço foi um ex-assessor especial de Lula. Na defesa que apresentou ontem à Lava Jato, o empreiteiro Carlos Rodrigues do Prado disse que o pagamento era feito semanalmente e em espécie por Rogério Aurélio Pimentel, totalizando o valor de R$ 167.400. Os investigadores da Força Tarefa da Lava Jato não têm dúvidas. O ex-presidente Lula é o verdadeiro dono do sítio em Atibaia. Eles chegaram a essa conclusão depois de constatar que parte considerável dos itens pessoais do ex-presidente foi transportada de Brasília para o sítio quando Lula deixou o Planalto no fim de 2010. As despesas de armazenamento nós temos comprovação de que foram pagas pela empresa OAS. Segundo a investigação, os pertences do ex-presidente foram transportados por duas empresas, Mudanças 5 Estrelas Limitada e Três Poderes Mudanças e Transporte Limitada, a Graneiro. As duas contratadas pela União. Coube a Graneiro a realização do transporte das roupas que foram para o apartamento de São Bernardo do Campo e parte da adega que foi entregue no sítio de Atibaia. Segundo o documento, o acervo audiovisual do ex-presidente se encontra atualmente armazenado na Graneiro. É o que mostram essas fotos